Olha aí, pessoal, vamos tratar mais uma vez do tema do déficit fiscal para este ano de 2024. Falamos muito dele em 2023, das previsões, mas agora a previsão daquele resultado fiscal zerado proposto pelo Fernando Haddad e que está consolidado na LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias deste ano, esse resultado, esse valor aí já é uma realidade, essa meta estipulada. Embora, obviamente, já seja uma unanimidade, no fim das contas, o fato de que ninguém acredita, ninguém confia nesses números, ninguém trata a coisa como sendo algo factível, algo sério. Então trouxe aqui uma notícia para a gente ver a respeito do que as previsões do mercado financeiro estão apontando aí, tratando como pouco provável, né, otimista demais falar que é pouco provável, na minha opinião, mas pouco provável essa meta do déficit zerado em 2024. Mas não apenas o mercado financeiro está tratando a coisa aí como pouco factível, também o próprio mundo político, o pessoal do PT afirma que essa estratégia do déficit zero aqui não é boa, né? Ou nas palavras do Lindbergh Farias aqui, deputado pelo PT do Rio de Janeiro, essa meta de déficit zero é uma burrice política, né? Então vamos conversar um pouco sobre esse tema, ver esses pontos aqui, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, fazendo as coisas assim, né? Dando aquela força para o nosso canal. Mas então, de acordo com o que foi apurado aqui pelo pessoal da Tendências Consultoria, né, sobre a questão fiscal, basicamente o que eles ponderaram é o seguinte, que por um lado, a eficácia do governo, das estratégias que têm sido adotadas pelo governo para impulsionar a receita é incerta, ou seja, pelo lado da receita não há muita confiança de que os resultados almejados vão ser conseguidos, aqueles resultados planejados, colocados lá na LDO e tudo mais, uma vez que as receitas em 2023 foram frustrantes também, principalmente já para o final do ano, começo do ano até que a coisa caminhou bem, né? Mas não apenas isso aí é incerto, essa questão das receitas é incerta, também a possibilidade de se alcançar um déficit zero nesse ano parece remota. Isso quem falou aqui foi o Silvio Neto, que é economista e sócio dessa Tendências Consultoria aí, analisando a questão da aprovação da LDO lá no Congresso Nacional, na própria, na sanção dela, inclusive, com vetos, é claro, pelo Lula. Eu vou tratar desses vetos em outro vídeo aqui da repercussão que isso está causando, né? Então, ele disse o seguinte, basicamente, coisa que o resto do mercado financeiro já falou também, que o fato de ter uma meta estabelecida é algo positivo, né? Em se tratando do governo Lula, com certeza, a gente sempre espera o pior. Não ter algo tão catastrófico, tão terrível quanto a gente espera, é sempre uma boa notícia, né? Mas então, aqui, manter essa meta de déficit zero no próximo ano, que aliás agora já é em 2024, né? Não sei que dia que ele falou isso aqui, é algo positivo, né? Porém, ele diz o seguinte, que essas medidas aí adotadas para aumentar a receita estão envoltas em incertezas consideráveis aí, né? De acordo com ele, a capacidade dessas medidas em gerar novas receitas permanece desconhecida, porém, em relação a despesas, isso aí não tem dúvida nenhuma, não é nada desconhecido, não é nada incerto. As despesas vão aumentar em 2024, vão ter aqui um aumento significativo, conforme é trazido no site aqui, neste ano de 2024, da mesma forma que aconteceu, aliás, em 2023. Não temos os dados consolidados, mas os dados parciais indicam isso, principalmente por conta da recomposição do salário mínimo aqui e o reajuste do funcionalismo público. Lembrando que qualquer real de aumento no salário mínimo tem um impacto enorme nas contas estatais, nas contas públicas, né? E aí, o economista lá disse que o governo Lula vai buscar compensar esse crescimento através de mais receitas, só que receitas a mais que o governo vai ter? Ele está sofrendo para conseguir passar uma ou outra coisinha aí, mas não depende apenas de leis, né? O governo pode até fazer parecer que é isso. Não, se o Congresso Nacional aprovar nosso pacote de medidas, vamos ter superávit primário. Pô, passa então uma lei estipulando uma carga tributária de 100% logo. Já que é simples assim, resolve-se o problema tributário do Brasil, o problema fiscal, não é mesmo?
Mas a curva de Laffer nos mostra que a coisa não funciona bem assim. Não adianta, na base da canetada, aumentar a alíquota tributária, criar impostos novos, tributar outros setores. O governo Lula tem feito isso bastante. Não adianta fazer isso, porque não há uma resposta da sociedade produtiva, né? A resposta que o governo gostaria. A resposta é outra, né? Isso na prática representa, no fim das contas, uma menor arrecadação, que é o que nós já estamos vendo acontecer. A arrecadação menor em 2023 com uma carga tributária maior, que é exatamente o contrário do que aconteceu em 2022, quando Bolsonaro cortou impostos e teve uma arrecadação maior. A curva de Laffer nos explica isso. Já estamos na descendente dessa curva há algum tempo. Então não adianta apostar todas as fichas nas receitas, porque ainda que o Congresso Nacional seja totalmente favorável ao Lula, e ele não é, tem dado muito trabalho para o Lula em questão de aprovação de coisas tidas como importantes pelo governo do Lula, ainda que isso aconteça, e não é certeza de que essas medidas vão se reverter em arrecadação, porque a economia já está estrangulada, o pessoal não aguenta pagar mais impostos, não tem de onde mais roubar, tem que cortar na carne, tem que limitar as despesas, mas governo Lula, né? Então realmente não tem como a coisa acontecer. E aí é por isso que o pessoal da Tendências Consultoria aqui afirma que, analisando essa dinâmica entre despesas e receitas, atingir aí o necessário para zerar o déficit, né, é pouco provável. Lembrando que esse déficit zerado é um arredondamento. Tem até um superávit pequenininho previsto na LDO, né? Não chega nem a ser zero, é 0,02% ali de superávit do PIB, alguma coisa nesse sentido. Então, a estimativa desse pessoal aqui é um déficit de 0,8% do PIB em 2024, com crescimento econômico de 1,5% aqui, muito aquém do que previsto pelo pessoal lá do Congresso Nacional e do próprio governo Lula quando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Lembrando que aqui estamos falando então de 80 a 90 bilhões de reais de déficit primário. Isso aqui não é o déficit nominal, que está lá na casa dos 600 bilhões. Já falei sobre isso aqui no canal, inclusive, né? De forma geral aqui, a Tendências Consultoria está mantendo o padrão do mercado. Fiz outro vídeo aqui consolidando algumas informações, algumas previsões do mercado financeiro. A média ali está em 0,7% de déficit, as projeções. O crescimento também está na faixa de 1,5%, 1,4%. Tudo dentro desse patamar, tem meio que um consenso aí em matéria da questão fiscal, da questão do crescimento do PIB também, né? Então, de forma geral aqui, existem os problemas da rigidez orçamentária também, ou seja, o governo não consegue nem cortar muita coisa, ainda que ele quisesse, né? Não quer, mas o orçamento é muito restrito, tem pouca margem de manobra, né? O governo tem muitos gastos obrigatórios, não tem como fugir disso, enfim, não é nada aí bastante factível no final das contas essa ideia do déficit zero aqui, né? Tem até uma outra consultoria aqui, a CM Capital, por exemplo, né, que afirma o seguinte: o déficit aqui projetado por eles, primário, é de 1,1% do PIB neste ano, né? Aqui é o senhor Matheus Pisani que faz essa previsão, ou seja, é um resultado ainda pior de acordo com essa consultoria, menos pior, um resultado ainda pior do que o previsto. Enfim, as coisas variam, mas todo mundo está cravando um déficit. Qualquer analista está olhando para esse cenário. E não apenas isso, o mundo político também, conforme adiantei no início aqui deste vídeo, porque o Lindbergh Farias, e alguns meses atrás, algumas semanas atrás, quando ainda estavam sendo feitas emendas à LDO, ele deu a entender que ele iria sugerir uma emenda justamente em relação ao rombo fiscal para o próximo ano, né? Uma meta com um déficit de 1% do PIB, né? Lembrando que tem uma banda de 0,25 pontos percentuais, ou seja, poderia chegar até 1,25% do PIB de déficit no ano que vem, de acordo com a emenda que o Lindbergh Farias iria propor. Acredito que a coisa não aconteceu. Ainda assim, ele afirma que foi um erro por parte do PT bater o pé nessa questão da meta fiscal zerada, né? Ele diz aqui o seguinte: foi uma burrice política grande não ter alterado a meta de déficit zero em dezembro na votação da LDO. Todo mundo sabe que essa meta não é factível, e sim,
todo mundo sabe que não é factível. O mercado financeiro sabe que não é, o pessoal do mundo político sabe que não é, o pessoal da base governamental aí, o PT e os outros partidos sabem que isso não é factível, e digo mais, o Fernando Haddad sabe que isso também não é realista. Ele tem isso bastante claro, mas ele está batendo o pé nesse ponto há algum tempo, né? E aí, essa questão da meta fiscal zerada foi carregada aí para a LDO, foi aprovada, sancionada, e agora a gente não sabe muito bem qual vai ser o desenrolar disso, né? Porque o governo não vai conseguir entregar esse resultado no final do ano, tem alguns gatilhos que vão obrigar o governo a fazer contingenciamentos, e o Lindbergh Farias aponta para isso, inclusive, né? Provavelmente em março, logo no começo do ano, a coisa já vai dar problemas para o governo Lula, porque vai ser apresentado o relatório bimestral de avaliação das receitas e despesas. Isso aqui certamente vai dar um vídeo ótimo aqui para o canal, né? Então, provavelmente o Lindbergh Farias já está adiantando, e isso aí vai causar um contingenciamento de gastos e cortes no orçamento, né? E mudar essa meta lá em abril, caso o governo olhe, né? Veja assim, realmente não tem como sustentar essa meta até o final do ano. Vamos mudar. Fazer isso em abril vai ter um custo político muito grande. Nas palavras dele aqui, o governo já sabe do problema fiscal, está empurrando isso com a barriga, uma situação insustentável, e vai aumentar a crise lá na frente, a crise política que isso vai desencadear, né? E aqui ele aponta para preocupações do PT com essa postura do Haddad de defender a meta fiscal zerada, né? Mas de forma geral, torço mesmo para que o governo PT tenha muitos problemas em relação a isso. Achei até bom essa meta ter ficado nesse patamar aí, nesse valor estipulado, porque o Lula vai ter que queimar algum capital político para mudar esse cenário. Quanto que isso vai custar para ele, a gente vai ver no decorrer desse ano. Mas aí, o que você achou dessa história, dessa notícia? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.